pregação que Deus nos dava era de um amor muito grande. E justamente antes de eu preparar essa pregação, Deus me mostrava uma chuva de graça. Deus me mostrava uma grande chuva, mas não é essa chuva que está caindo aí fora, mas sim uma chuva de milagres sobre a nossa vida. E eu vi a mão de Deus derramando sobre essa igreja prodígios de milagres. E esse milagre é para mim e para você nesse dia de hoje. Esse milagre é para mim e para você. A visualização que Deus me dá é arrumando muitas portas que estão fechadas na nossa vida. Muitas muralhas Deus estava jogando por terra. E Deus iria começar a partir de hoje um novo na minha e na sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Amém, amado. Eu me chamo Murilo e eu sempre falo isso. Eu moro no melhor bairro da terra, chamado Vila Nova de Roraima. Ô, glória! Hoje, para a alegria do meu bairro, para a alegria dos meus familiares, para a alegria dos meus amigos, eu sirvo em um grupo de oração chamado Moeda de Vinagre, da comunidade de Santa Rosa de Lima. Eu sirvo no meu grupo de oração como pregador da palavra. E vim ser chamado por Deus a ser coordenador do Ministério de Pregação da área da Serra, não com mérito meu, mas com mérito de Deus, que eu não sou ninguém. Deus é muito maior que isso. E hoje eu vim falar para vocês aqui, amado. Quando eu cheguei aqui, eu vi que Deus me mostrava, era que nós estávamos fazendo, como se diz assim, uma formação para entrar no céu. Esse seminário vai servir para mim, vai servir para você, para nós entrarmos no céu. É uma formação para a nossa vida também, é uma chave que nós vamos abrir a porta do céu. Então nós estamos caminhando rumo ao céu. E esse seminário é o que Deus usou para chamar a nossa atenção, para nos colocar no caminho do Senhor, para nos colocar no caminho do céu. Nós estamos no caminho do céu. Nós estamos a caminho do céu, sabe? E hoje precisa, de tanta chuva que caiu, de tantas dificuldades, de tantas coisas que aconteceram nesse dia de hoje, não deixou de desanimar a nossa fé, não é verdade? A nossa fé mostrou para nós mesmos e mostrou para a nossa dificuldade que ela é muito maior do que nós imaginamos, muito maior daquilo que queremos nos deixar em casa. E hoje a dificuldade maior está sendo a chuva, não é verdade? Mas para nós não foi. E hoje o tema dessa pregação justamente é fé e conversão. Fé aquela que nos sustenta, fé aquela que nos deixa de pé, Fé aquela que não nos deixa derrotados. Fé aquela que muitas e muitas vezes nós conseguimos chegar aos nossos objetivos, chegar à nossa vitória pela nossa fé. A nossa fé é aquela que nos deixa impulsionados a viver justamente na vontade de Deus. Né, amados? E vamos ver o que a palavra de Deus quer falar para mim e para você a respeito da fé. O que é a fé para mim? O que é a fé para você? Muitas vezes nós interpretamos a fé de muitas formas. Mas nós temos que ver o que diz a boca do Senhor, o que diz a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus 11, capítulo 11, versículo de 1 até o versículo 3. Amém de misericórdia ou catequese? Misericórdia? A paz são 1.500 e pouco na Ave Maria. Hebreus 11, 1.535, 1.500 na minha também, então na unidade. Capítulo 11, versículo de 1 até o 3. Amém, misericórdia, socorro. Aquele que encontrar, que fez em nome de Jesus. Irmãos, quando nós formos para uma guerra, nós temos que estar preparados. Se nós não estivermos preparados, nós somos automaticamente derrotados. Quando nós começamos esse seminário, Deus foi nos preparando. E
para ouvir a palavra de Deus, nós também temos que estar de pé, preparados para ver o que Deus quer falar para nós. Deus vai falar aqui a respeito da fé. Acompanhe aí na sua Bíblia. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que se não se vê. Foi pela fé que a glória dos nossos antepassados foi pela fé. Foi pela fé que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé conhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que os foi visível, ser originário do invisível. O que diz a palavra de Deus sobre a fé é a certeza a respeito do que não se vê. Palavra do Senhor. Pode se acertar, amados. Coloca o seu cinto que nós vamos decolar até o céu em nome de Jesus. A palavra de Deus vem dizer para nós que a fé é o fundamento da esperança. O que é esperança? Esperança é algo que nós estamos a esperar. É algo que nós estamos há muito tempo a esperar. Né? Quantas vezes nós estamos esperando na nossa vida um milagre? A nossa vida é formada de milagres, não é verdade? E a nossa fé é aquela que sustenta os milagres que todos os dias acontecem na minha vida, as vitórias, né, que acontecem todos os dias na minha e na sua vida. É pela fé, amado. É pela fé que nós conseguimos chegar aos nossos objetivos. Pela fé nós conseguimos esperar a vontade de Deus acontecer na nossa vida. Pela fé nós vamos ser sustentados na graça de Deus. Foi pela fé que os nossos antepassados firmou a esperança de um dia nós estivermos na graça de Deus. Né? Diz a palavra de Deus que lá no Antigo Testamento, quando os profetas profetizaram sobre a vida de Jesus, sobre a nossa salvação, eles já sustentaram ali a fé. Eles acreditavam antes de nós acreditaram que iria nascer um Deus que ia trazer para mim e para você a salvação. Então eles tiveram a primeira fé. Diz a palavra de Deus que existia um homem que tinha muita fé. Qual é esse homem? Abraão, né? Abraão, pai da fé. É um homem que acreditava em Deus. E nós somos, né? Nós somos da raça de Abraão. Nós somos aqueles que Abraão sustentou a nossa fé até nós chegarmos aqui e diante de muitos e muitos outros profetas de Deus, até chegar à vida de Jesus Cristo, que foi o maior sobre todas as fés, aquele que é ainda o maior sobre a nossa vida. Hoje, amados de Deus, nós estamos vivendo um mundo, né? Um mundo onde tem para nos oferecer tecnologias muito avançadas, na verdade, computadores, televisões modernas, carros de luxo, carros modernos, apartamentos, e isso muitas das vezes serve de pedra para o nosso sapato. Muitas das vezes nós perdemos a nossa fé, porque nós temos tudo, irmão. Nós temos tudo hoje no dinheiro. Irmão, dá uma noção, faz um clima na terra. Aqui. Viu como é que muda o clima? É bem bacana. Como eu estava falando sobre a fé. A fé, amado, é essa que traz para nós a alegria de todos os dias. Nós temos a esperança de um dia melhor na nossa vida. A todos os dias, quando nós acordamos, nós temos essa fé. Hoje, esse dia vai ser melhor do que o dia de ontem. Mas sabe, irmão, nós só temos hoje para acreditar, né, na nossa fé. Acreditar que é um Deus que vai transformar a minha vida hoje. Porque o ontem já passou. E o amanhã a gente nem sabe se vai chegar. Então nós só temos hoje. E porque nós sabemos que amanhã nós vamos acordar na nossa cama e nós vamos ver o sol. Talvez ele nem apareça, mas ele vai estar lá. Pela nossa fé, pela
pelaquilo que nós acreditamos. Diz a palavra de Deus que pela fé o mundo foi formado, pela palavra de Deus o mundo foi formado, e as coisas visíveis, né, que nós não vimos, muitas vezes se tornam visíveis aos nossos olhos, pela fé que nós sustentamos. Então, o que é fé? É o fundamento da esperança. E muitas vezes ele quer tirar de nós a nossa fé. Quantas e quantas pessoas por aí afora têm fé, acreditam, mas acreditam em coisas erradas. Têm fé em coisas que não vêm para sustentar a sua alegria. Acredita muitas das vezes no dinheiro. Coloca a sua fé, né? Quando nós vivemos e quantas, né, igrejas tem por aí fora. E muitas das vezes nós queremos um milagre rápido na nossa vida. Nós queremos um milagre imediato na nossa vida. Mas muitas das vezes, amados, a minha vontade e a sua vontade, infelizmente, não é a mesma vontade que a vontade de Deus. Deus só vai fazer na minha e na sua vida quando Ele vê que as coisas estão indo tudo certo. Ele não vai nunca antecipar na nossa e na minha vida um milagre, irmão. Porque sabe que aí não é a hora. Não ainda é a hora. Nós precisamos ter fé a cada dia que passa na nossa vida. Fé que um dia nós vamos estar no céu. Fé que um dia os nossos familiares também vão estar no céu. E acima de tudo, acreditar na convenção. A fé é aquela que sustenta a nossa convenção. Fé inicia a nossa conversão. Pela fé nós somos convertidos. Pela fé nós somos transformados. Pela fé a nossa vida vai dando um direcionamento diferente, não é verdade? Se nós não acreditamos, se nós não temos fé, se nós não acreditamos em Deus, se nós não acreditamos que Jesus morreu para salvar a mim, para salvar você, a nossa fé é em vão. A nossa fé é em vão. Nós temos que acreditar que Deus está na frente das nossas situações de vida. Deus está na frente da minha casa. Deus está na frente da minha família. E nós temos que sempre sustentar isso. Que um dia vai ser melhor após o outro dia. Muitas e muitas pessoas acham que a fé é um sentimento. Ah, minha fé está pequena, minha fé está muito pequena. Não, fé não é um sentimento. Fé não é sentimento. A nossa fé nunca vai ficar, nunca vai ser grande, nunca vai ser pequena. A fé vai ser sempre uma só. O que vai mudar em nós são as nossas orações. O que vai mudar em nós é a intimidade que nós vamos ter com Deus. Quando nós chegamos a ter Deus, quando nós começamos a ter um relacionamento de intimidade com Deus, aí a nossa fé vai aparecendo. Não vai aumentando, mas sim vai aparecendo, porque nós começamos a acreditar mais que Deus está na frente das minhas situações, que Deus está na frente das minhas dívidas, que Deus está na frente do meu casamento, que Deus está na frente de todas as coisas que tem na minha vida. Através da fé, a convenção chega até os nossos familiares. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque dentro da minha casa, eu tinha uma mulher de fé. Dentro eu convivi durante 24 anos com uma mulher de fé dentro da minha casa. Uma mulher que sempre rezou, uma mulher que nunca perdeu a esperança, uma mulher que sempre sustentou a família toda pela fé. Se tem uma pessoa de fé, se tem uma pessoa de intimidade com Deus na sua casa, você pode ter certeza, vai vir momentos de dificuldade, mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. Um dia a vitória vai chegar. Seja no último suspiro da nossa vida, mas a fé, pela fé, um milagre vai acontecer. Porque Deus é aquele que trabalha na simplicidade do nosso coração. Deus é aquele que trabalha na nossa fé, na nossa esperança. E como eu falava dessa mulher, faz 4 anos que essa mulher faleceu. E eu sinto até hoje falta daquela fé que acordava de madrugada, aquela fé que muitas das vezes não morria. Sabe, as
mulher, minha mãe, que com 17 anos de idade, ela viu, eu tinha 17 anos de idade, e eu vi o meu pai, fez uma operação em Belo Horizonte, e ele veio na sala dele. Mas minha mãe estava sempre ali, a minha mãe não se desanimou, ela sabia que o meu pai faleceu, mas ela estava ali, ela podia sustentar a casa. E foi pela fé. Ela foi também pela primeira vez. Eu saí, meu pai tinha deixado uma quantia de dinheiro para mim no banco. E quando a gente não entendeu, com a nossa fé, ela vai sendo abafada pelas coisas do mundo. E assim era a minha fé. Eu deixei a minha fé ser assim tampada pelas coisas do mundo, pelos pecados do mundo. Foi então, amado, que eu fui convidado para ir num baile funk. Na primeira vez que aquela equipe de som que toca na televisão, famosa, Furacão 2000, estava sendo estado. E aí eu comecei a ir, eu comecei a frequentar. E ali com o tempo, amado, eu fui gastando aquele dinheiro que meu pai tinha deixado para mim, com roupas de mar. Eu gostava de ir sempre para o baile de estar, andava com os melhores, né, que eu dizia, melhores amigos, com as meninas mais bonitas. Deixei muitas das vezes a luxúria, as drogas, o sexo, tão cara, minha filha. Mas eu tinha dinheiro suficiente para muita coisa, para gastar. Mas eu vi um dia, o meu dinheiro acabar. Todo o dinheiro que meu pai tinha deixado para mim naquele momento acabar. Eu não deixei de ir no bairro, eu não deixei de curtir minha fé. Foi então que eu comprei a minha primeira arma para mim. Mas a minha mãe estava ali comigo. Já tinha passado um ano. E a minha mãe não tinha perdido a fé. E a cada dia que passava, a minha vida ia para a lama. Eu ia se afundando a cada dia que passava. E muitas das vezes o meu irmão falava para a minha mãe: mãe, a senhora tem que parar de rezar. A senhora tem que fazer um plano funerário para o nosso irmão, porque ele vai ser assassinado. Foi então, amado, que eu comecei a roubar contra. E a minha mãe sabia, mas ela fingia que não sabia. Com o tempo eu formei uma quadrilha de assaltantes. Quando eu falei Vila Nova Escolar, as pessoas viram. Por que, irmão, você viu? Vila Nova tem um ponto turístico bonito. Vila Nova tem uma indústria grande. Tem uma praia famosa. Por que vocês conhecem Vila Nova? Não é nosso que está dizendo, mas são os jornais. Os jornais estão dizendo assim, dia 7 de maio de 2012, o bairro mais violento da Grande Vitória, o bairro mais violento da Serra, Vila Nova Escolar, é o bairro mais violento da América Latina. Eu vivo há 20 anos, amado, em Vila Nova. E passou um tempo e esse bairro não mudou. Acredito também, dia 29, alguns meses depois, foi hoje o assassinato, sonho dele, de 2005, de 2000 a 2005 eu passei em Vila Nova e eu tive a infelicidade de participar da quadrilha que mais aterrorizou Vila Nova Escolar, de uma das piores quadrilhas de Vila Nova Escolar. E durante 3 anos eu tive a infelicidade de ser o chefe dessa quadrilha. Eu vi por muitas vezes os meus amigos assassinados, pessoas na minha frente. Eu nunca assassinei ninguém, mas eu sempre era um juiz e eu falava quem ia morrer. Com o tempo nós se tornamos especialistas em roubo de mansões, assalto à mão armada, sequestro de relâmpago, porque eu deixei a minha fé de lado. E comecei a viver uma fé superficial. Comecei a acreditar que a minha arma podia me salvar, que o meu dinheiro podia fazer eu feliz, que os pais podiam trazer o que eu precisava para o meu coração. A minha mãe passou 5 anos lutando por mim, irmão. Foi 5 anos que eu saía da minha casa todos os dias. O dia que eu não estava no baile noite, eu tinha que sair para a noite, para me roubar o ônibus, para me fazer um sequestro. Que eu tive a infelicidade de sepultar os meus 6 amigos, nós éramos 7. Eu tive a infelicidade de sepultar os meus 6 amigos.
Mas minha mãe não tinha perdido a fé. Quando todo mundo perdeu a esperança por mim, quando todo mundo falou assim, não tem mais jeito, porque ele está no fundo do poço, eu já estava amarrado, acorrentado, eu já estava condenado, eu fui 3 vezes preso, e as 3 vezes que eu fui preso, a primeira pessoa, antes da viatura chegar na delegacia, minha mãe já estava lá, porque antes dele chegar comigo na delegacia, eles falavam, eles me davam um rolê comigo e me quebravam no colete. Quantas vezes eu fui preso, amado, e quando eu cheguei na delegacia, quem estava ali com a toalha na mão chorando era a minha mãe, com o texto na mão rezando. E era a mesma mulher que estava ali quando eu saí. Era a mesma mulher que estava no meu julgamento, pela fé, quando tudo já tinha acabado para mim. Quando eu vi que já não tinha mais jeito. Quando meu último amigo foi assassinado dentro do meu quintal com 20 tiros, eu falei, tudo acabou para mim. Porque o meu último amigo foi assassinado. Sabe, irmão, quando eu conto essa história, muitas pessoas falam assim, será que isso é verdade? Tudo que esse jovem fala, será que é verdade? Sabe, muitas das vezes, a nossa fé é como a fé daquele discípulo do Senhor, aquele Tomé, que todos falavam, Jesus ressuscitou, e Jesus apareceu para mim, e ele falou, eu não acredito, eu só acredito. Muitas vezes nós só acreditamos quando nós vemos. Pensa lá, irmão. A minha mãe, ela guardou cada reportagem dos meus amigos que iam ser assassinados. E ela me mostrava todos os dias, quando eu chegava com a minha arma, minha mãe falou, será, Murilo, que eu vou precisar ir lá no DNS te reconhecer, liberar o seu corpo? A minha mãe começou a ter uma fé muito maior do que nós imaginamos. Ela guardava cada foto que eu tirava com os meus amigos assassinados, cada reportagem de amigos meus que iam ser assassinados, e ela guardava, porque ela tinha uma fé, e ela acreditava. Foi um dia lá, que ela mandou eu ir para um lugar chamado Canção Nova. Ela falou, vai ter uma discussão, mas ela não falou de que era discussão. E ela mandou eu ir para a Canção Nova. Ela não falou que era retiro de igreja. Para mim era uma discussão de futebol. E eu entrei, eu vi aquele povo dentro daquele ônibus rezando ali, pedindo, eu falei, eu estou no lugar errado. Mas eu já estava longe já. Eles começaram a fazer a oração, eu acho que eles fizeram de propósito. Eles começaram a fazer a oração longe, que não dava para mim voltar mais. E eu sentei lá no último banco. Muitos me conheciam, porque eu era conhecido nos jornais. Por muitos e muitos jornais, eu aparecia sendo procurado. E eles me conheciam, sabiam quem eu era, sabiam que eu tinha mandado de busca e apreensão. E eles, eu lembro, mano, dignizavam na mão do coordenador. E eu lembro assim, que muitas pessoas, elas veem as minhas cadeiras, são de 2 pessoas para 2 pessoas, né? E muitas delas vieram de 3 pessoas, porque não queriam enfrentar o último ponto lá atrás. As dificuldades só aparecem na nossa vida, nós vemos a nossa fé quando a dificuldade aparece. Eu acho que não teve povo que rezou mais naquele dia que nem aquele povo daquele ônibus. Ele sabia que a gente estava num caso muito perigoso, que o inimigo usava ele para muitas e muitas coisas ruins, e ele ficava com medo. Sabe, muitas das vezes nós temos fé, por mais grande que seja a nossa fé, nós temos medo. Muitas vezes nós temos medo de arriscar algo que dá errado. Muitas das vezes nós temos medo de investir. Muitas das vezes nós temos medo de se lançar aos braços de Deus. Muitas das vezes nós temos medo de pegar algo na igreja. Mas quando as coisas do mundo aparecem, nós não temos medo. Sabe? Eu fui para a Canção Nova. E lá na Canção Nova foi muito engraçado quando eu cheguei lá. Né? Os jovens usavam um tipo de roupa, né? Que eles usavam sempre no bar. Eu não tinha outra roupa. Eu só andava de roupa da Ciclone. E eu fui de Ciclone para lá. E cheguei lá, todo mundo achava engraçado, eu passando e as pessoas olhando. Esse jovem está no lugar errado. E eu falava comigo, eu estou no lugar errado. No primeiro dia, mas eu não senti nada, eu confesso a
acontecer. No segundo também não, no terceiro também não. Mas no quarto dia eu estava na arquibancada. Foi quando Deus usa as pessoas. Deus usou um homem lá em cima para falar: eu quero que todos os homens desçam aqui para baixo. Foi aí que eu desci correndo. Eu desci numa velocidade, mas a 1000. E as pessoas falaram: o menino desceu correndo, mostrou eu desceu correndo, vai roubar alguém. Não, irmão, eu estava descendo, sabe por quê? Quando eu cheguei no bairro, me apaixonei nesse negócio chamado corredor do bairro. Era o lado A e era o lado B. Eu era responsável por tomar porrada do lado A. E eu fui passando no norte cheio de óleo. E como o homem lá em cima falou: eu quero que todos os homens desçam. Eu lembrei do alto. Quando começavam 5 minutinhos de alegria, ele falava: agora desça todos os homens que vai começar o corredor. E eu desci correndo, pensei que ia começar o corredor da Canção Nova. Eu não tinha noção, não tinha fé, não tinha conversão. E eu desci, e aí eu me provei naquele corredor ali da Canção Nova, né, que era um auditório grande. E eu olhei: o som está aqui, os homens estão aqui. E agora, o bicho está pegando. E aí, amado, foi quando ele falou: eu quero que agora você fica de 2 a 2. Foi como um rapaz do outro lado do Barcelona. Eu falo: demorou, irmão, não vou fazer uma namorada. Vem, irmão, vem, não desenrolar aqui agora. Amado, eu não tinha noção do lugar que eu estava. Foi quando eu vi lá de longe. Eu pensei que ia soltar aquela música de mãe, mas pelo contrário, soltou aquela música muito suave. Esse toque tem. E eu comecei, amado, ali naquele lugar. Eu nunca tinha sentido, eu comecei a tremer. E eu vi a aspa na Canção Nova, no tempo que vocês já viram. É uma aspa muito grande, ele usa na sexta-feira santa. Eu estava lá na sexta-feira santa. Uma aspa muito grande, mas muito grande. Precisava de 2 homens, um de um lado, outro do outro, para sentar. E ele veio trazendo. Eu não sabia o que estava acontecendo ali naquele lugar, no primeiro canto. Mas eu sentia minhas pernas tremer, eu sentia nos meus olhos, eu não queria chorar, eu comecei a chorar, eu falei: o que está acontecendo comigo? E aquele negócio chegava para perto de mim, eu falei: que isso? Eu não sabia o que era aquilo, mas eu sentia que uma força saía daquele negócio. E quando chegou perto de mim, eu nunca tinha se ajoelhado por livre, espontâneo, vontade, só para a polícia no hospital. E eu tive que se ajoelhar naquele momento ali. Que eu se ajoelhei tremendo ali, chorando, não sabia o que estava acontecendo comigo, e eu olhei para aquele negócio e falei: eu não sei o que é isso, mas eu sei que a fé da minha mãe é mais forte do que essa macumba por causa desse negócio. Eu não sabia que ali estava o maior de todos, e eu parei naquele dia. Aquela voz que saía daquele, eu já não via mais uma aspa, mas eu vi um homem muito grande, de branco, sentado, né? E aquele homem falava comigo: Murilo, eu te chamo pelo nome, tu és Deus, e farei com você, a partir de hoje, pescador de homens. Irmão, eu chorei largado naquele lugar, e voltei para minha casa chorando, e a primeira pessoa que estava na porta era a minha mãe para me receber, e a minha mãe me abraçou, e sabia que ali a fé dela já começava a acontecer, sabia que o milagre estava próximo a acontecer, sabia que o milagre estava para acontecer, mas no outro semana eu estava no bar, e a minha vida foi assim, começou assim. Eu comecei com o pé na igreja, um pé lá no bar, um pé na igreja, um pé no mundo, mas eu fui tocado por Deus naquele dia pela oração, e ali começou a conversão na minha vida. Eu comecei a participar com você de um seminário de teologia. Participei há 7 semanas. Na época que eu participei não era 9, era só 7 semanas. Olha como que Deus faz, você tem a oportunidade de viver 9. E ele, com 7 semanas, ele veio lá. Na experiência de oração, minha mãe estava ali. E ali o pregador na frente falou: quero que você, mãe, levanta, vai até o seu filho e abraça ele. A minha mãe saiu do lugar. Sabe por quê? Porque ela tinha uma fé extraordinária. Ela já sabia que eu ia levantar do meu lugar e abraçar ela. E eu ia falar com ela: mãe, hoje eu sou um novo homem. Hoje nunca mais eu vou pegar uma arma. Hoje nunca mais eu vou fazer uma sala. Hoje eu sou um novo homem, mãe.
sua vez, a oficina de pregação. Eu falei para minha mãe, nossa sexta-feira. Aí eu já tinha arrumado um trabalho. E quando eu cheguei na minha casa de manhã, aí eu perguntei, mas cadê minha mãe? Aí ele falou assim, vai lá no quarto. A minha mãe estava deitada, ninguém sabe o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe apagou, minha mãe não conversava com ninguém mais. A minha mãe ali entrou numa profunda depressão. Uma profunda, mas uma profunda mesmo. E foi um ano que a minha mãe passou naquela cama, sem reconhecer ninguém, sem conversar com ninguém. A minha mãe só chorava, um choro de agradecimento a Deus. A minha mãe tinha 68 quilos, a minha mãe foi para 34 quilos naquela cama. E o dia que a minha mãe faleceu, eu tive a certeza que o milagre já tinha chegado na minha casa. O milagre já tinha chegado na minha vida. E eu comecei a caminhar, comecei a ter no meu grupo de oração, comecei a ser intercessor do meu grupo de oração. Depois eu passei para o coordenador do meu grupo de oração. Depois da madura, eu comecei na oficina de pregação. Eu comecei a fazer a oficina de pregação. E hoje não comece comigo, irmão, mas comece com Deus. Eu sou coordenador da área da terra do Ministério de Pregação. Para a honra e glória do Senhor. E a missão é grande, irmão. Quando nós acreditamos, a conversão chega até nós. A conversão é isso. É acreditar e mudar todos os momentos de vida. A cada dia que passa um dia diferente e nós temos que se converter. A conversão é aquela que vem mudar o nosso caráter. Aquela que vem tirar de nós aquilo que é ruim para nos dar uma vida nova. Para nos dar uma fé nova. Ontem eu pregava lá de Linhares, por isso que eu estou um pouco rouco. 3 dias nós passamos por uma situação que eu nunca tinha passado. Nós estávamos com 30 viciados em crack e foi muito difícil. E ali eu vi que pela fé da minha mãe, pela minha conversão, hoje, eu resgato vida. No lugar de assassinar, eu resgato vida. E eu não sei como está. Deus me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. E a partir de hoje vai começar uma vida nova, um passo novo, né? Pela nossa fé nós acreditamos que Deus nos ama. Pela nossa fé nós acreditamos que Jesus é o Senhor da minha vida. Pela nossa fé nós acreditamos que Jesus morreu para nos salvar. E pela nossa fé a conversão vai chegar até o nosso coração. Pela nossa fé a conversão vai chegar até a nossa casa. Pela nossa fé nós vamos acreditar que eu e minha família um dia serviremos ao Senhor. Pela nossa fé nós vamos um dia chegar no céu e vamos olhar para trás dos nossos familiares segurando a nossa mão. Vai ser pela nossa fé. Não vamos deixar coisas que nos abalar. Nada poderá nos abalar a partir de hoje. Nada poderá nos abalar, nada poderá tirar de nós essa fé que é muito maior que Deus está nos chamando. Pode ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quantas pedras você colocou em cima da sua fé, mas diz a palavra de Deus, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e é o maior grão, nós vamos ter poder de pedir para uma montanha que sair de um lugar e para outro. E nós vamos ter fé e falar para a nossa vida, hoje eu estou convertido. Hoje eu quero viver uma vida em Cristo. Hoje eu quero acreditar que o Senhor é o Senhor da minha vida. Que Deus me ama do jeito que eu sou. Que Deus é o meu Salvador. Que Deus é o meu Senhor. Fala com Deus. Quando eu orar, a terra tem que crescer. Quando eu orar, o céu eu tenho que acessar. Pois aquele que ora, em Deus eu sou a vitória.
achar meu. Eu comecei a caminhar no seu caminho que faz caminhando. A nossa fé só vai ser descoberta se eu começar a caminhar no caminho de Deus. Fala, Deus, eu quero começar a caminhar a partir de hoje. Meu Deus, eu quero caminhar. Vai falando com Deus, fala com a sua palavra. Deus, eu estou aqui porque eu tenho fé. Eu vou ter força para conseguir vencer a minha dificuldade. Quando eu orar, a terra tem que ser.